Você acredita que tudo tem um preço? Um herdeiro milionário fez uma oferta irrecusável para uma vendedora simples, mas a resposta dela chocou todo mundo. Gabriel Montenegro tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa, ou pelo menos era isso que ele pensava. Quando entrou naquela pequena loja de antiguidades, jamais imaginou que ouviria a palavra que mudaria sua vida para sempre. Uma história real sobre valores, dinheiro e as coisas que realmente importam na vida. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre riqueza e felicidade. Antes de começarmos, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você quer mais histórias que fazem pensar, se inscreve no canal e ativa o sininho. A chuva martelava sobre o toldo desgastado da pequena loja de antiguidades, criando uma melodia melancólica que ecoava pelas ruas estreitas do centro histórico da cidade. Gabriel Montenegro, de 28 anos, nunca havia pisado naquele bairro antes em toda sua vida privilegiada. Seu Maserati preto brilhante destoava completamente da paisagem urbana deteriorada, com suas fachadas descascadas, janelas embaçadas pelo tempo e calçadas irregulares que contavam histórias de décadas de abandono municipal. Ele estava ali por acaso, fugindo do trânsito engarrafado da avenida principal depois de uma reunião frustrante no centro empresarial, quando seus olhos azuis se fixaram na vitrine empoeirada que exibia objetos antigos e curiosos dispostos sem qualquer ordem aparente, mas com um charme nostálgico que despertou sua atenção. Gabriel Montenegro não era um homem acostumado a improvisos ou desvios de rota. Herdeiro de um dos maiores conglomerados industriais do país, sua vida sempre seguiu um roteiro meticulosamente planejado por assessores, consultores e familiares. Reuniões executivas pela manhã com relatórios detalhados, almoços de negócios em restaurantes 5 estrelas, tardes no clube de golfe discutindo fusões e aquisições, e noites em eventos sociais exclusivos onde networking era disfarçado de diversão. Aos 28 anos, já controlava 3 empresas do grupo familiar, uma metalúrgica, uma construtora e uma empresa de logística, e tinha um patrimônio pessoal que superava os 9 dígitos, sem contar as ações familiares e propriedades espalhadas pelo país. Para Gabriel, o mundo se dividia em 2 categorias bem definidas: coisas que podiam ser compradas imediatamente e coisas que ainda não tinham o preço correto definido pelos vendedores. A campainha da porta emitiu um som agudo e antiquado quando ele empurrou a entrada de vidro manchado por anos de chuva e poeira urbana. O interior da loja era um verdadeiro labirinto de prateleiras abarrotadas de objetos que pareciam contar histórias silenciosas e esquecidas. Relógios de parede parados em horários aleatórios, fotografias amareladas de pessoas desconhecidas sorrindo para câmeras antigas, livros com lombadas desbotadas e títulos quase ilegíveis, joias que um dia adornaram pescoços elegantes em bailes de outra época, porcelanas delicadas que sobreviveram a mudanças e décadas, esculturas pequenas que pareciam guardiãs de memórias perdidas. O cheiro característico de madeira antiga e verniz ressecado misturava-se harmoniosamente com o aroma suave de incenso de sândalo que havia sido queimado recentemente, criando uma atmosfera única de nostalgia e tranquilidade. Atrás do balcão principal, uma mulher de aproximadamente 35 anos organizava com delicadeza extrema um conjunto de xícaras de porcelana branca com detalhes dourados, cada peça sendo tratada como se fosse um tesouro inestimável. Helena Santos possuía cabelos castanhos ondulados presos em um coque despretensioso mas elegante, usava um vestido simples de algodão azul marinho que realçava seus olhos da mesma cor, e óculos de armação discreta que conferiam um ar intelectual ao seu rosto sereno. Suas mãos, embora obviamente cuidadas e com unhas sempre limpas, mostravam sinais sutis de trabalho árduo e constante. Pequenas cicatrizes quase imperceptíveis, calos suaves nas pontas dos dedos, a pele ligeiramente áspera de quem manuseia objetos antigos diariamente. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência serena e uma curiosidade natural que chamou a atenção de Gabriel imediatamente, fazendo sentir-se observado e analisado de uma forma que não estava acostumado em seu círculo social habitual. Boa tarde, disse Helena, erguendo o olhar das xícaras com um sorriso genuíno e caloroso que não demonstrava nem surpresa exagerada nem intimidação diante da presença óbvia de um homem claramente abastado em sua modesta loja de antiguidades. Sua voz tinha um tom melodioso e confiante que contrastava com o ambiente humilde ao redor. Posso ajudá-lo em alguma coisa específica ou prefere apenas dar uma olhada pelos objetos? Gabriel varreu todo o ambiente com seus olhos treinados para avaliar investimentos e oportunidades, tentando identificar algo que pudesse justificar sua presença inesperada naquele lugar. Definitivamente não era o tipo de estabelecimento onde costumava fazer compras,
Seus objetos de arte vinham exclusivamente de galerias renomadas em São Paulo e Rio de Janeiro, leilões internacionais em Londres e Paris, ou eram adquiridos diretamente de artistas emergentes recomendados por curadores especializados. Mas havia algo na tranquilidade palpável daquele espaço e na naturalidade desarmante da mulher que o fez decidir permanecer ali por mais alguns minutos. Apenas curiosidade mesmo, respondeu ele com honestidade, caminhando lentamente entre as prateleiras abarrotadas com as mãos cuidadosamente posicionadas nos bolsos do terno italiano impecável que custará mais de 15 mil reais. Nunca havia reparado nesta loja antes, apesar de passar por esta rua ocasionalmente a negócios. Helena sorriu novamente, demonstrando uma paciência natural que parecia genuína, voltando sua atenção cuidadosa para as delicadas xícaras de porcelana que estava organizando. É realmente uma loja bastante discreta, quase escondida entre os outros comércios. A maioria das pessoas passa direto pela calçada sem sequer notar que existe um estabelecimento aqui. Mas aqueles que decidem entrar e explorar um pouco geralmente conseguem encontrar algo especial, algo que os toca de alguma forma inesperada. Gabriel continuou sua exploração meticulosa pela loja, tocando ocasionalmente algum objeto interessante com a ponta dos dedos, sempre com o cuidado de alguém acostumado a manusear coisas valiosas. Seus passos o levaram até uma estante de madeira escura que exibia uma coleção impressionante de livros claramente antigos, alguns com capas de couro trabalhado à mão e títulos gravados em dourado já bastante desbotado pelo tempo e manuseio. Seus olhos de conhecedor se fixaram imediatamente em um exemplar particular que se destacava dos demais, uma primeira edição de Dom Casmurro de Machado de Assis, com a data histórica de 1899 claramente gravada na página de rosto, em condições surpreendentemente boas considerando sua idade avançada. Muito interessante, murmurou Gabriel para si mesmo, retirando o livro cuidadosamente da prateleira e sentindo o peso da história em suas mãos. Uma primeira edição machadiana autêntica. Deve valer uma pequena fortuna no mercado de colecionadores. Helena ergueu os olhos interessada, observando atentamente como ele manuseava o livro com o respeito e conhecimento que a obra merecia. Esse exemplar pertenceu ao meu querido avô, disse ela, aproximando-se com passos suaves. Ele foi professor de literatura brasileira na Universidade Federal por mais de 30 anos e dedicou boa parte de sua vida adulta a colecionar edições raras e primeiras tiragens de nossos grandes escritores. Quando faleceu há 5 anos, herdei toda a sua biblioteca pessoal junto com esta loja, que era seu projeto de aposentadoria. Gabriel folheou as páginas amareladas com extremo cuidado, sentindo a textura única do papel antigo entre os dedos e respirando o aroma característico de livros que atravessaram décadas guardando conhecimento e história. Seu avô realmente tinha um gosto refinado e conhecimento profundo, disse ele, examinando cada detalhe da encadernação artesanal. Este exemplar específico está em condições absolutamente excepcionais para sua idade avançada. Imagino que uma peça assim não esteja disponível para venda comum, deve ter um valor sentimental imenso para a família. Na verdade, tudo que você vê nesta loja está disponível para venda, respondeu Helena com uma simplicidade que surpreendeu Gabriel. Cada objeto aqui carrega sua própria história única e especial, mas também tem seu preço justo já estabelecido. A questão mais importante é sempre encontrar a pessoa certa, alguém que realmente vá valorizar e dar continuidade adequada a essas histórias preciosas que os objetos carregam consigo. A resposta filosófica intrigou profundamente Gabriel, que estava completamente acostumado com vendedores que se esforçavam desesperadamente para impressioná-lo, destacando obsessivamente a exclusividade, raridade e alto valor de seus produtos mais caros. Helena, por outro lado, falava sobre os objetos como se fossem seres vivos aguardando pacientemente novos lares amorosos, não simplesmente mercadorias esperando compradores com poder aquisitivo adequado. E qual seria o preço justo desta edição específica? Perguntou Gabriel, fechando o livro delicadamente e observando a expressão serena no rosto de Helena. 12 mil reais, respondeu ela sem qualquer hesitação, demonstrando conhecimento claro do valor de mercado. Gabriel quase esboçou um sorriso divertido. Era um valor completamente irrisório para seus padrões financeiros. Gastava rotineiramente mais que isso em uma única refeição nos restaurantes sofisticados que frequentava semanalmente. É realmente um preço bastante justo para uma peça desta qualidade, disse ele diplomaticamente, embora soubesse que em um leilão internacional especializado aquele exemplar específico poderia facilmente alcançar 5 ou 6 vezes mais. Meu avô sempre costumava dizer que o valor real e verdadeiro de um livro nunca está no papel usado,
na raridade da edição ou no preço que pode alcançar no mercado, comentou Helena pensativamente, observando como Gabriel continuava manuseando a obra com respeito genuíno. Para ele, o valor estava sempre nas ideias poderosas que o livro carrega em suas páginas e nas vidas humanas que pode tocar e transformar positivamente. Por isso ele sempre preferiu vender seus livros por preços acessíveis para pessoas que realmente iriam lê-los com prazer e aprender com eles, ao invés de simplesmente guardá-los como troféus decorativos em estantes empoeiradas de colecionadores ricos. A filosofia peculiar da mulher despertou uma curiosidade genuína e incomum em Gabriel. Ele vivia completamente imerso em um mundo onde absolutamente tudo tinha seu preço de mercado bem definido, onde o valor de qualquer coisa era determinado matematicamente pela oferta, demanda e capacidade de pagamento dos compradores interessados. A ideia revolucionária de que alguém deliberadamente cobrasse menos do que poderia conseguir por um princípio moral pessoal era quase alienígena para sua experiência de vida. É uma perspectiva realmente interessante e pouco comum, disse ele, recolocando cuidadosamente o livro em seu lugar na estante. Mas negócios são negócios, não é mesmo? Valor sentimental infelizmente não paga as contas mensais. Helena sorriu com uma expressão que sugeria uma sabedoria silenciosa que ia muito além de sua aparente simplicidade material. Talvez realmente não pague as contas do banco, concordou ela gentilmente, mas certamente paga muitas outras coisas igualmente importantes na vida. Gabriel continuou sua exploração pela loja, sua atenção sendo sistematicamente capturada por diversos objetos fascinantes. Um relógio de mesa Art Deco com detalhes em bronze, uma pequena escultura em bronze maciço representando um cavalo em movimento dinâmico, um conjunto de joias vintage cuidadosamente organizadas em uma bandeja de veludo azul escuro, candelabros de prata com pátina natural, espelhos com molduras trabalhadas. Cada peça individual parecia ter sido meticulosamente selecionada e preservada, não apenas como mercadoria comum para venda, mas como guardiã respeitosa de memórias e histórias familiares preciosas. Há quanto tempo exatamente administra este lugar? Perguntou ele, parando diante de uma pintura a óleo de tamanho médio que retratava uma paisagem campestre com cores ainda surpreendentemente vibrantes apesar dos anos evidentes de idade. Exatos 5 anos no mês que vem, respondeu Helena, organizando alguns papéis comerciais sobre o balcão principal. Quando meu querido avô faleceu inesperadamente, eu trabalhava em uma grande empresa de consultoria financeira no centro empresarial da cidade. Tinha um salário muito bom, benefícios excelentes, plano de carreira bem estruturado e toda a segurança profissional que normalmente se espera de um emprego corporativo sólido. Mas quando herdei esta loja junto com todo o seu conteúdo histórico, percebi rapidamente que este lugar representava algo muito mais profundo e significativo do que apenas um negócio lucrativo. Gabriel se virou completamente para encará-la, genuinamente intrigado pela revelação. Algo mais profundo como o quê, exatamente? Conexão humana verdadeira, disse ela com simplicidade tocante. Cada objeto que você vê aqui carrega consigo a história pessoal de alguém, memórias importantes, momentos especiais de vidas reais. Quando vendo uma peça para alguém, não estou apenas transferindo legalmente a propriedade de um objeto, estou conectando cuidadosamente o passado com o futuro, permitindo que histórias humanas continuem sendo contadas através de gerações. É algo profundo e meaningful que nunca consegui encontrar no mundo corporativo frio e calculista. A resposta emocionalmente carregada tocou algo indefinível em Gabriel que ele não conseguiu identificar ou nomear imediatamente. Sua vida era completamente repleta de conquistas facilmente mensuráveis, lucros trimestrais impressionantes, aquisições estratégicas bem-sucedidas, posições de destaque no ranking nacional de grandes fortunas. Mas conexão humana genuína era um conceito abstrato que raramente considerava em termos práticos na sua rotina diária. Deve ser extremamente difícil manter um negócio funcionando com essa filosofia idealística, observou ele pragmaticamente. O mercado capitalista não costuma recompensar o sentimentalismo excessivo. Helena riu suavemente, um som musical que ecoou pela loja. Quem disse que não sou adequadamente recompensada pelo meu trabalho? Talvez não na moeda específica que você está acostumado a contar diariamente, mas sou genuinamente rica em muitas outras formas importantes da vida. Foi nesse momento preciso que Gabriel tomou uma decisão completamente impulsiva, algo extraordinariamente raro em sua vida meticulosamente calculada. E se eu quisesse comprar absolutamente tudo? Perguntou diretamente, fazendo um gesto amplo com os braços que abarcava toda a loja. Todo o estoque completo,
o ponto comercial, os direitos, tudo sem exceção. Quanto custaria esta transação? Helena parou imediatamente o que estava fazendo, erguendo os olhos para encontrar diretamente os dele. Havia algo na expressão determinada do homem que a intrigou profundamente. Não parecia ser apenas capricho momentâneo ou exibicionismo vulgar, mas uma curiosidade genuína sobre como ela reagiria a uma proposta tão inesperada. Por que faria uma coisa dessas? Perguntou Helena, sua voz mantendo-se calma mas carregada de uma curiosidade penetrante que parecia enxergar além das palavras superficiais. Porque posso fazer isso financeiramente, respondeu Gabriel com honestidade total. E porque estou genuinamente curioso para ver qual seria sua reação e resposta a uma oferta dessa magnitude. Helena caminhou lentamente até a janela da frente, observando pensativamente as gotas persistentes de chuva escorrendo pelo vidro embaçado. A tarde estava gradualmente escurecendo, e as luzes amareladas da rua começavam a se acender automaticamente, criando reflexos dourados hipnotizantes nas poças d'água acumuladas na calçada irregular. Ela permaneceu em silêncio contemplativo por vários minutos longos, como se estivesse cuidadosamente pesando não apenas o valor monetário específico de sua resposta, mas todas as implicações profundas e consequências que tal decisão inevitavelmente carregaria. 300 mil reais, disse ela finalmente, ainda mantendo o olhar fixo na paisagem urbana através da janela. Esse seria um preço completamente justo pelo inventário completo e pelo ponto comercial estabelecido. Gabriel quase riu alto diante da quantia mencionada. Era uma soma absolutamente insignificante para seus padrões financeiros, o equivalente exato ao que gastava despreocupadamente em um único final de semana romântico em Paris ou Londres. Aceito imediatamente, disse ele sem qualquer hesitação. Posso providenciar a transferência do valor integral agora mesmo através do meu celular. Helena se virou muito lentamente, seus olhos encontrando os de Gabriel com uma expressão complexa que ele não conseguiu decifrar completamente. Havia serenidade cristalina ali, mas também algo que parecia uma mistura delicada de compaixão genuína e tristeza profunda. Não, disse ela com simplicidade absoluta. Gabriel piscou várias vezes, absolutamente certo de que havia ouvido incorretamente. Como assim, não? Não vou vender nada, Helena repetiu com firmeza, sua voz mantendo-se gentil mas inabalável. Muito obrigada pela oferta generosa, mas minha resposta definitiva é não. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Gabriel estava genuinamente perplexo e confuso. Em toda sua experiência de vida adulta, não era uma palavra que raramente escutava quando fazia ofertas financeiras substanciais. Sempre havia um preço que conseguia fazer as pessoas mudarem completamente de opinião. Bastava ter paciência e encontrar o número psicologicamente correto. Talvez eu não tenha sido suficientemente claro na minha proposta, disse ele, retirando calmamente o telefone do bolso interno do terno. Posso transferir 300 mil reais limpos agora mesmo. Dinheiro completamente limpo, transação absolutamente legal, sem qualquer tipo de complicação burocrática. Entendi perfeitamente sua oferta desde o primeiro momento, respondeu Helena, caminhando de volta para o balcão principal. E minha resposta continua sendo exatamente a mesma, não. Gabriel guardou o telefone lentamente, estudando o rosto sereno da mulher como se ela fosse um quebra-cabeças extremamente complexo que precisava urgentemente decifrar. Todo mundo tem um preço na vida, disse ele, expressando uma crença absolutamente fundamental que norteara toda sua existência. 500 mil reais, então. Não. 1 milhão completo. Não. 2 milhões. Não. A cada recusa firme e inabalável, Gabriel sentia uma mistura crescente e perturbadora de frustração genuína e fascínio intelectual. Estava completamente acostumado a negociar com pessoas que eventualmente cediam quando o valor monetário se tornava suficientemente alto para superar qualquer resistência inicial. Mas Helena permanecia absolutamente inabalável, como se o dinheiro oferecido fosse completamente irrelevante para sua tomada de decisão. Sinceramente não entendo, admitiu ele finalmente, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro que revelava sua agitação interna crescente. Por que alguém recusaria uma oferta que poderia mudar completamente e para sempre sua vida financeira? Com esse dinheiro, você poderia abrir um negócio muito maior, investir em oportunidades lucrativas, garantir completamente seu futuro financeiro.
Helena pegou um pano limpo e começou a limpar cuidadosamente a superfície delicada de uma pequena estatueta de porcelana, seus movimentos sendo deliberadamente suaves e precisos. Você automaticamente assume que minha vida atual precisa ser mudada, disse ela sem erguer os olhos do trabalho. E se eu já estiver vivendo exatamente a vida que quero viver? Mas o dinheiro oferece liberdade real, insistiu Gabriel, sua voz carregando uma convicção profunda. Segurança absoluta, oportunidades infinitas, possibilidades ilimitadas de experiências. Liberdade para quê, especificamente? Perguntou Helena, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. Para comprar coisas caras que não preciso realmente? Para viver uma vida que não me representa genuinamente? Para abandonar algo que amo profundamente em troca de algo que a sociedade insiste em dizer que é mais valioso? Gabriel ficou em silêncio por um momento prolongado, processando cuidadosamente as palavras dela e tentando formular uma resposta convincente. Então me diga qual é exatamente seu preço, disse ele, tentando uma abordagem completamente diferente. 5 milhões? 10 milhões? 20 milhões? Todo mundo na Terra tem um número que faz a diferença. Helena colocou a estatueta delicadamente de volta em seu lugar específico, ajustando sua posição com cuidado meticuloso. Talvez essa seja a diferença fundamental entre nós dois, disse ela com gentileza genuína. Você acredita firmemente que todo mundo tem um preço porque vive completamente imerso em um mundo onde absolutamente tudo pode ser comprado com dinheiro suficiente. Eu vivo em um mundo onde algumas coisas são genuinamente impossíveis de vender. Isso simplesmente não faz sentido lógico algum, disse Gabriel, mais para si mesmo do que para Helena. É apenas uma loja comum. Objetos velhos, algumas antiguidades interessantes. Nada que não possa ser substituído ou recriado em outro lugar com investimento adequado. Helena sorriu com uma paciência que simultaneamente irritou e intrigou Gabriel. Para você, pode ser apenas uma loja comum. Para mim, representa muito mais do que isso. O que exatamente representa? Helena caminhou até uma fotografia antiga pendurada na parede, um retrato em preto e branco de um homem de meia-idade com óculos e expressão bondosa. Este era meu avô, professor Eduardo Santos. Ele abriu esta loja em 1987, logo depois de se aposentar da Universidade Federal. Não porque precisasse desesperadamente de dinheiro extra, mas porque acreditava profundamente que objetos antigos eram pontes importantes entre diferentes gerações. Gabriel observou a fotografia, tentando sinceramente entender o que ela via nela que justificasse tamanha resistência. Meu avô costumava dizer que algumas coisas realmente importantes não podem ser herdadas através de testamentos legais, continuou Helena, sua voz carregando uma emoção contida. Valores morais, propósito de vida, a sensação profunda de estar fazendo algo genuinamente significativo. Essas coisas só podem ser transmitidas através de exemplos práticos e escolhas conscientes. Mas significativo para quem, especificamente? Pressionou Gabriel, tentando encontrar uma brecha lógica em seu argumento. Quantas pessoas realmente se importam com esta loja pequena? Quantas vidas você está realmente tocando e transformando aqui? Helena se virou para ele, e pela primeira vez desde que a conversa começara, Gabriel viu algo parecido com fogo determinado em seus olhos castanhos. Semana passada, uma senhora de 80 anos entrou aqui procurando algo parecido com o relógio que seu falecido marido usava diariamente durante 50 anos de casamento. Encontrou um exemplar muito similar naquela prateleira ali. Ela apontou para um canto específico da loja. Pagou apenas R$ 50 por ele. Quando saiu daqui, estava sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses desde a morte do esposo. Gabriel seguiu seu olhar, vendo apenas uma prateleira comum com objetos diversos e sem valor aparente. E isso realmente vale mais do que R$ 1 milhão? Para ela, certamente sim. Para mim, também. Isso é pura romantização da pobreza, disse Gabriel, sua frustração finalmente se manifestando claramente em sua voz. Você está se privando deliberadamente de oportunidades reais e concretas por causa de um idealismo que simplesmente não vai pagar suas contas quando ficar mais velha. Helena riu, mas não havia zombaria em seu riso, apenas uma espécie de tristeza gentil e compreensiva. Você realmente acredita que dinheiro é a única forma válida de segurança na vida, não é? Não é questão de acreditar, retrucou Gabriel defensivamente.
É a realidade prática do mundo. Dinheiro compra saúde através de planos médicos, educação de qualidade, conforto material, tempo livre para fazer o que gosta. Compra opções reais na vida. E compra felicidade genuína. A pergunta o pegou completamente desprevenido. Gabriel abriu a boca para responder que sim, obviamente, mas as palavras simplesmente não saíram. Pela primeira vez em muitos anos, ele se pegou questionando seriamente uma crença que sempre considerará absolutamente inquestionável. Compra as condições necessárias para a felicidade, disse ele finalmente, soando muito menos convicto do que gostaria. Interessante, murmurou Helena pensativamente. E você é genuinamente feliz? A pergunta ecoou no silêncio da loja como um sino distante. Gabriel ficou completamente parado, observando a chuva que continuava caindo monotonamente do lado de fora, as gotas criando padrões hipnotizantes no vidro embaçado. Era uma pergunta aparentemente simples, mas ele descobriu que não conseguia respondê-la com a mesma facilidade com que falava sobre lucros e investimentos. A conversa foi abruptamente interrompida pelo som insistente de seu telefone tocando. Gabriel olhou para a tela e viu o nome de seu assistente pessoal. Com licença um momento, disse ele, atendendo a chamada. Senhor Montenegro, o Conselho Administrativo está esperando ansiosamente sua presença na reunião das 6 horas, disse a voz eficiente e ligeiramente nervosa do outro lado da linha. São quase 5:30, senhor. Gabriel olhou para seu relógio caro, surpreso ao perceber que havia passado mais de 2 horas completas na pequena loja. Parecia que tinham sido apenas alguns minutos. Cancele a reunião, disse ele calmamente, ignorando o silêncio chocado que se seguiu. Remarque para amanhã de manhã. Mas, senhor, são os resultados trimestrais importantíssimos da subsidiária europeia. O conselho inteiro voa especialmente de São Paulo para... A voz protestou desesperadamente. Eu disse para remarcar, repetiu Gabriel com firmeza incomum, desligando o telefone e o colocando imediatamente no modo silencioso. Helena havia observado toda a conversa telefônica com interesse discreto mas atento. Reunião muito importante, perguntou ela com curiosidade genuína. Supostamente era, respondeu Gabriel, surpreendendo-se completamente com sua própria resposta e o tom despreocupado que usará. Resultados financeiros detalhados, projeções para próximos trimestres, planos estratégicos de expansão. O tipo de coisa que tradicionalmente domina completamente minha agenda semanal. E agora não domina mais. Gabriel ficou em silêncio por um momento muito longo, processando profundamente a pergunta e suas implicações. Sinceramente não sei, admitiu finalmente com vulnerabilidade rara. Pela primeira vez em muitos anos, genuinamente não sei. Helena se levantou graciosamente e começou a apagar algumas das velas espalhadas pela loja, preparando-se metodicamente para fechar o estabelecimento. Posso te contar um segredo pessoal, disse ela. Quando você entrou aqui hoje, inicialmente pensei que fosse apenas mais um cliente rico procurando algo exótico para adicionar à sua coleção particular. E não sou exatamente isso. Definitivamente não, ela sorriu com sinceridade. Você é alguém procurando algo importante, mas ainda não tem certeza do que exatamente está buscando. A observação o atingiu como um soco emocional no estômago, não porque fosse cruel, mas porque era profundamente verdadeira. Gabriel percebeu que Helena havia conseguido ver algo nele que ele mesmo não conseguirá identificar. E você acha que encontrei o que procurava? Perguntou ele, genuinamente curioso sobre a resposta. Helena parou de apagar as velas e o olhou diretamente nos olhos com intensidade. Acho que você encontrou perguntas fundamentais. E talvez perguntas sejam infinitamente mais valiosas do que respostas prontas neste momento específico da sua vida. Gabriel se levantou da poltrona confortável, sentindo uma sensação estranha de leveza emocional misturada com incerteza sobre o futuro. Posso fazer uma última pergunta? Certamente. Se eu voltasse aqui amanhã, não como potencial comprador, mas como, sei lá, como amigo genuinamente curioso sobre sua filosofia de vida, você me receberia. Helena sorriu, e foi o sorriso mais genuíno e caloroso que Gabriel havia testemunhado em muito tempo. A loja abre pontualmente às 9 da manhã, disse ela. E sempre há café fresco preparado. E você não tentaria me convencer a comprar nada? Pode tentar me convencer, ela riu melodiosamente.
Mas algo me diz que amanhã você estará interessado em comprar coisas muito diferentes do que imaginava hoje. Gabriel saiu da loja com a chuva já diminuindo para uma garoa fina e refrescante. O ar estava notavelmente mais fresco, e as ruas molhadas refletiam as luzes da cidade como um caleidoscópio líquido e hipnotizante. Ele caminhou muito lentamente até seu Maserati, sem qualquer pressa pela primeira vez em anos, processando mentalmente tudo o que havia acontecido nas últimas horas transformadoras. Quando finalmente chegou em casa, um penthouse moderno e minimalista com vista panorâmica da cidade, Gabriel se dirigiu diretamente para sua biblioteca pessoal. As prateleiras estavam impecavelmente repletas de primeiras edições e livros raros, todos organizados meticulosamente por valor monetário e raridade de mercado. Ele retirou um exemplar de Dom Casmurro, uma edição moderna que havia comprado online alguns meses antes sem nunca ter aberto, e o folheou pela primeira vez. Enquanto lia as palavras de Machado de Assis, pensava nas observações do avô de Helena sobre livros que tocam vidas ao invés de simplesmente decorar estantes empoeiradas. Percebeu com clareza incômoda que sua biblioteca era mais um catálogo cuidadoso de investimentos do que uma coleção de histórias, e pela primeira vez questionou se havia alguma diferença real entre possuir livros e verdadeiramente tê-los. Na manhã seguinte, Gabriel cancelou suas primeiras 2 reuniões importantes e dirigiu-se novamente para a pequena loja de antiguidades. Helena o recebeu com o mesmo sorriso caloroso do dia anterior, como se tivesse absoluta certeza de que ele voltaria. Trouxe café fresco, disse ele, erguendo 2 xícaras fumegantes de uma cafeteria próxima. E uma proposta diferente. Não vai tentar comprar a loja de novo, vai? Ela riu, aceitando o café gratifule. Não. Gabriel sorriu de volta genuinamente. Quero aprender como você consegue fazer isso. Fazer o quê, exatamente? Viver, disse ele com simplicidade tocante. Quero aprender como você encontrou essa paz interior, essa certeza sobre quem você é e o que realmente quer da vida. Quero entender profundamente como alguém pode ser genuinamente feliz com menos quando eu tenho tanto e ainda sinto constantemente que algo fundamental está faltando. Helena estudou seu rosto por um longo momento, vendo algo ali que não havia notado no dia anterior. Vulnerabilidade genuína, curiosidade autêntica, uma abertura real para mudança pessoal. Não é algo que se aprende em uma única conversa, disse ela gentilmente. É um processo longo e às vezes desconfortável. E pode ser muito challenging questionar certezas que você carregou durante toda a vida. Estou completamente disposto a tentar, disse Gabriel. E pela primeira vez em muitos anos, ele realmente estava. Nos meses que se seguiram, Gabriel se tornou um visitante regular da pequena loja. Não como cliente, mas como alguém genuinamente interessado em entender uma forma completamente diferente de ver o mundo e definir sucesso. Ele começou a questionar profundamente suas próprias definições de riqueza, felicidade e realização pessoal. Gradualmente, começou a implementar mudanças significativas em sua vida. Passou mais tempo lendo por puro prazer, começou a conhecer seus funcionários como pessoas ao invés de recursos humanos, e descobriu que havia formas de riqueza que jamais apareciam em extratos bancários. A loja de antiguidades permaneceu exatamente onde sempre esteve, com Helena continuando a conectar objetos antigos com novas histórias. E Gabriel? Ele descobriu que às vezes a coisa mais valiosa que o dinheiro pode comprar é a humildade necessária para reconhecer que há coisas que o dinheiro nunca poderá comprar. Porque no final, Helena estava completamente certa, algumas coisas realmente não têm preço. E talvez essa seja a mais valiosa lição que alguém pode aprender na vida.